sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para ajudar o meu canal a crescer, por gentileza. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pressão arterial invasiva, conhecida como PAM ou PAI. Então, pressão arterial invasiva. No conteúdo de hoje, você que é enfermeiro, que trabalha em pronto-socorro, trabalha numa UTI ou numa sala de emergência, esse conteúdo vai ser super interessante para você que não tem o conhecimento sobre pressão arterial invasiva. Você sabe a diferença entre PANI e PAI? Já ouviu falar em PANI e PAI? Nunca ouviu falar? Então vamos lá. PANI é pressão arterial não invasiva, ou seja, você coloca o manguito no braço do paciente de forma não invasiva e mensura a pressão do paciente num dispositivo eletrônico ou no monitor cardíaco. Já PAI, pressão arterial invasiva, então eu preciso do quê? Eu preciso colocar um catéter na artéria do paciente para que eu consiga mensurar a pressão arterial desse paciente de uma maneira invasiva. Então existem duas maneiras de verificar a pressão de um paciente. Quando o paciente é muito grave, um paciente que foi submetido a uma cirurgia cardíaca e muitas vezes não tem a condição de verificar a pressão arterial de uma maneira não invasiva, se faz necessário colocar um catéter na artéria do paciente, seja a artéria radial, seja a artéria femoral, para verificação de pressão arterial de forma invasiva desse paciente, ok? Então, antes de qualquer coisa, vamos tirar algumas dúvidas. Isso cai muito em processo seletivo, essas siglas. PANI, tá? PAI, PAM, PAS, PAD, tá? Então, o que seria isso? PAS é aquele símbolo que aparece quando a gente está verificando, mensurando a pressão do paciente. Pressão arterial sistólica, ou seja, a pressão máxima do paciente. Por exemplo, 12/8. A pressão sistólica do paciente é 120. O que é PAD? Pressão arterial diastólica, ou seja, a pressão mínima. Então, um paciente que tem uma PAS 120, a PAD do paciente vai ser normalmente 80, tá? Então, para quem não tinha esse conhecimento, se cair num processo seletivo, se cair numa prova, essas siglas, PANI, PAI, PAM, tá? PAS, PAD, então agora você já sabe o que significam essas siglas, não vai mais errar esta questão, ok? Então, continuando. Definição de PAI, ou seja, PAM, que é a mesma coisa, tá? É a pressão contínua existente nos vasos sanguíneos do paciente. Ela é conhecida como PAI, ou PAI, né? Ou PA invasiva. Ela é verificada através da colocação de um catéter, seja na artéria radial ou seja na artéria femoral do paciente. Então, aonde que é mais utilizado? Na artéria radial, ok? Mas vocês podem, de repente, estar trabalhando numa UTI e verificar uma inserção de um catéter para verificação de pressão de forma invasiva na femoral do paciente. Só que eu preciso, depois que colocado esse catéter na artéria do paciente, quem coloca esse catéter? Hoje em dia, existem alguns protocolos em alguns hospitais que o enfermeiro habilitado, capacitado, ele pode inserir esse catéter na artéria do paciente. Em alguns hospitais, só médico intensivista que coloca esse catéter no paciente, ok? Então, é colocado na artéria radial ou na artéria femoral. Colocado esse catéter na artéria, nós precisamos adaptar esse catéter em um módulo digital e conectar no transdutor eletrônico. Então, vocês estão vendo a imagem aí do transdutor eletrônico e do catéter na artéria radial do paciente. Então, eu preciso desses materiais que são necessários para adaptar o catéter no transdutor. O transdutor eletrônico, ele serve para mensurar a pressão da artéria, a pressão arterial do paciente. Ele vai adaptado num pressurizador que vocês estão vendo aí. Então, você tem um soro que vai dentro desse pressurizador. Ele parece um manguito de aparelho de pressão que você tem que manter pressurizado para que quando você puxar o transdutor eletrônico para aferir a pressão invasiva do paciente, ele
jogue o soro fisiológico para lavar essa artéria, porque essa artéria ela não pode obstruir, senão ela não mensura a pressão. Dentro do transdutor eletrônico, nós temos um chip que está acoplado no monitor cardíaco, que tem a capacidade de mensurar qual a pressão existente dentro dessa artéria do paciente. Tá? Então ele verifica. Quando você puxa essa borrachinha que vocês estão vendo a imagem aqui no vídeo, quando você puxa essa borrachinha, você está automaticamente acionando o dispositivo e o chip que está dentro do transdutor e acionando lá no monitor cardíaco qual é a pressão arterial sistólica, diastólica e do momento do paciente agora. Tá? Então, cada 2 horas que você estiver numa UTI, você verificar a pressão do paciente, você pode verificar de maneira invasiva. Então, não há necessidade de você acoplar um aparelho de pressão no braço do paciente se ele estiver com catéter de PAI. Porque nesse catéter você já verifica a pressão sistólica, diastólica e média. Então não há necessidade. Você está cuidando de um paciente lá na UTI de colocar um manguito para verificação de uma pressão arterial de forma não invasiva. Não há necessidade de verificar das duas maneiras, somente de forma invasiva, ok? Então aqui vocês têm a imagem do transdutor eletrônico, vocês conseguem ver, ele tem uma torneirinha. Então você abre na hora de verificar e você fecha na hora de não verificar, na hora que você está desligando, tá? Então é isso. Então aqui eu estou mostrando para vocês o transdutor eletrônico, tá? Então vocês estão vendo que tem uma torneirinha. Essa torneirinha, quando eu abro a via de verificação de pressão. Quando eu fecho a torneirinha, eu fecho a via de verificação de pressão. Nessa outra imagem que vocês estão vendo aí, o profissional de enfermagem está puxando a borrachinha azul. Então ele está acionando o dispositivo para verificação da pressão arterial e vai acionar no monitor cardíaco, vai aparecer em segundos qual é a pressão do momento, tanto sistólica como diastólica, como a pressão média. Então vocês estão vendo que o transdutor eletrônico ele tem 2 funções. Eu posso fazer a ligação de uma PVC do paciente que vai no catéter central, isso vai ser tema de uma outra aula. Esse que vocês estão vendo amarelinho nesse painel, e vocês estão vendo a identificação vermelha, a pressão arterial, né? No caso tá ligado na PAI do paciente, na PAM do paciente, que é a mesma coisa. Então, quando eu puxo essa cordinha e abro a torneirinha embaixo, eu automaticamente aciono um chip que tem dentro desse acrílico que vocês estão vendo. Abaixo do dome arterial tem um chip dentro desse dispositivo transparente que aciona o monitor cardíaco para verificação da pressão arterial, tanto sistólica como pressão média, como pressão diastólica, ou seja, pressão mínima, máxima e média do paciente, ok? Então esse é o transdutor eletrônico, no caso aí da Baxter, você vai colocar ele acoplado no suporte de soro, conectar na artéria do paciente, no caso lá no catéter arterial do paciente, e logo em seguida você vai colocar nesse pressurizador que vocês estão vendo aí, tá? Então o pressurizador, aí no caso a marca é Medix, então vocês estão vendo ele logo ao lado com o soro fisiológico, então ele tem um manguito, então você vai apertar esse manguito e vai fazer pressão no soro para que quando você acionar embaixo o dispositivo, você consegue verificar a pressão arterial sistólica e lavar também o acesso desse paciente, perfeito? Quais são as indicações para se colocar um dispositivo desse invasivo no paciente, ou seja, uma PAI no paciente? Quando o paciente tem uma emergência hipertensiva, quando o paciente tem um choque, seja hipovolêmico, seja hemorrágico, um paciente com uma cirurgia de grande porte, que precisa verificar a pressão arterial sistólica, diastólica e média fidedignamente, correto? Paciente que tem uma hipertensão intracraniana também pode ser uma indicação. Pós-operatório de cirurgia cardíaca, esse é 100% de certeza. Todo paciente que volta em PAI, pós-operatório imediato de uma cirurgia cardíaca, ele volta com catéter de PAI, sempre, tá? Então, nós verificamos. Cirurgia neurológica também, às vezes, é indicativo também de um catéter de PAI. Eu consigo também coletar gasometria da PAI do paciente com todo cuidado para não desconectar. Então você consegue fechar,
mesmo que tenha uma torneirinha, você consegue coletar a gasometria desse dispositivo. Então facilita muito o dia a dia da enfermagem na UTI. Tá? Então normalmente o enfermeiro pode coletar a gasometria do dispositivo de PAI, somente o enfermeiro. Permite avaliar o desempenho cardíaco do paciente. Eu consigo verificar, como eu disse anteriormente, a pressão arterial sistólica, diastólica, então não há nenhuma necessidade de colocar a pane no paciente, ou seja, pressão arterial não invasiva. Colocar o manguito, a braçadeira no braço do paciente para verificar a pressão de maneira convencional, ele tendo este catéter de PAI. Então fique bastante atento a isso. Eu já vi na UTI paciente com PAI e também com a braçadeira verificando a pressão de 2 em 2 horas, apertando o braço do paciente sem nenhuma necessidade, ok? Quais são as complicações que esse catéter traz aos pacientes? São raras, mas existem. Pode ter hemorragias, porque está conectado na artéria, tem um grande fluxo de sangue. Então o sangue arterial ele tem um fluxo grande, então se desconectar o paciente pode ter uma hemorragia grande. Pode ter isquemia, ou seja, pode comprometer a circulação do braço do paciente se a gente não ficar de olho na perfusão desse paciente. Pode ter equimose, ou seja, um hematoma no local, que é super comum, como numa coleta de gasometria, acaba ficando com leve hematoma, não pode ser um hematoma gigante, tá? O paciente pode referir que está doendo o local, que é um lugar sensível, e pode também desenvolver infecção no sítio de inserção deste catéter. Então tem que ficar com observação constante nos pacientes que têm um catéter de PAI na artéria, seja femoral, seja braquial, ok? Então, continuando, quais são os materiais que eu preciso para colocar um catéter de PAI no paciente? Então, o enfermeiro habilitado, capacitado ou o médico vai querer o material. Eu preciso do cabo de conexão de computador, porque a gente vai conectar no monitor cardíaco, tá? Preciso de um kit arterial, tem hospitais que utilizam até um gelco para se colocar uma PAI. Tem alguns hospitais que tem um catéter especial para catéter de PAI. Eu preciso de um transdutor de pressão, que é o transdutor que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Preciso de um equipo de soro simples, soro fisiológico, e eu preciso de um pressurizador de soro, que vocês estão vendo aí, mais uma vez, tá? Todos esses materiais. E aí você vai ver qual é a rotina do seu hospital, qual é o protocolo do seu hospital, se utiliza ou não heparina. Tem hospitais que só utilizam soro fisiológico. Tem hospitais que utilizam heparina para manter heparinizado o catéter. Então você vai ver como que funciona na sua instituição, qual é a solução que vai utilizar nesse PAI durante a hospitalização e a utilização do paciente enquanto ele estiver com a PAI na UTI ou na emergência ou no setor do hospital que você trabalha. Normalmente são UTIs que o paciente se mantém com PAI, ok? Então, aqui vocês têm o equipo, na embalagem ele vem desse jeito o equipo de PAI. Então esse equipo ele serve tanto para PAI como para PVC, que é pressão venosa central. Num outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre pressão venosa central. Todos utilizam transdutor eletrônico, só que o transdutor eletrônico tem cores diferentes. O amarelo, que é para PVC, e o vermelho, que é para pressão arterial, tá? Para PAI no caso. Então nesse caso a gente vai utilizar para PAI. Então esse é o kit de equipo que vem dentro. Então você vai acoplar o equipo, aí dentro já tem o transdutor eletrônico e você vai colocar no suporte específico. Eu preciso do pressurizador, como vocês estão vendo aí. Então pode ser funcionado com um gelco ou com um catéter específico. Aqui vocês estão vendo a imagem da enfermeira funcionando a PAI no paciente com o gelco. Funcionou. Conseguiu localizar a artéria, tira-se o mandril e conecta-se o equipo de PAI. É bem simples. Automaticamente ela vai lavar esse catéter de PAI, fixar essa PAI para que ela não saia, ligar no transdutor eletrônico, no pressurizador e no monitor cardíaco. Então a sequência sempre é catéter arterial, transdutor eletrônico, pressurizador e lá em cima vem o monitor cardíaco. Então o paciente ele fica acoplado em todos esses sistemas durante a internação para verificação da PAI deste paciente, tá? Então olha lá, tá puxando o mandril e vai se conectar o quê? O transdutor eletrônico, fixar e colocar no pressurizador, que está no soro fisiológico, lavar esse catéter, observar a perfusão e
fazer a mensuração imediatamente. É bem simples. Se o enfermeiro estiver capacitado, habilitado, treinado para verificação e colocação do catéter, é bem tranquilo. Então aqui você tem o kit completo que precisa para a colocação do PAI. Tá? Aqui vocês têm como o paciente fica. Como eu disse para vocês estão vendo o paciente com o catéter na artéria radial esquerda. Vocês estão vendo o monitor cardíaco ligado no transdutor eletrônico, logo em cima a bolsa de pressão. Então, esse é o kit completo que você precisa para verificação de PAI ou PAM do paciente na UTI. Então, é dessa maneira que você vai utilizar a PAI no paciente, seguindo esse modelo de paciente que vocês estão vendo nessa imagem, ok? Aqui você tem o paciente na UTI de verdade, o paciente com a PAI. É claro que esparadrapo nem se usa mais. Hoje você fixa como filme transparente. Vocês estão vendo o transdutor eletrônico e a verificação da PAI. Na verificação da PAI você precisa estender o braço do paciente, tá? E puxar a borrachinha, como eu disse para vocês, que fica no transdutor eletrônico. Automaticamente o monitor já aparece a pressão do momento, sistólica, diastólica e a média do paciente. Então, ele até mostra de uma forma mais fidedigna a pressão do paciente, sem alterações. Quais são os cuidados de enfermagem que nós temos que ter com o paciente com PAI na UTI? Lavar de 1 em 1 hora com soro fisiológico ou com solução de heparina, conforme o protocolo do seu hospital. Observar sinais flogísticos. Manipular cuidadosamente para não deslocar esse catéter do local. Utilizar o dispositivo para a coleta de gasometria. Não há necessidade de furar o paciente mais uma vez numa outra região arterial ou na femoral para coletar gaso se ele tem uma PAI. Pode coletar sim a gasometria desse catéter invasivo, dessa PAI do paciente. O curativo tem que ser feito diariamente. Utilizar pressurizador no soro fisiológico para a precisão do dispositivo, para que eu consiga lavar de hora em hora esse dispositivo, senão ele vai obstruir e o paciente vai perder a PAI. E anotar os valores de PAS, pressão arterial sistólica, PAM, que é a pressão arterial média, ou a PAD, a diastólica. E sempre anotar a realização em prontuário eletrônico ou prontuário manuscrito, conforme a sua instituição, ok? Obrigado a todos pela atenção, agradeço a você que viu esse vídeo até o final, a você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para ajudar o meu canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!